bem-vindo ao Clube dos Amigos. 11h06, uma temperatura agradável, previsão de chuvas para este sábado aqui em Foz do Iguaçu. E vamos começar então a discussão dos principais fatos que marcaram a semana e principalmente, né, Paulinho? Fatos que são importantes para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. É isso aí. Vamos começar então por esse grupo de trabalho que o Observatório Social de Foz do Iguaçu criou em 2017 para fazer essa observação, fiscalização, acompanhamento das obras que são realizadas em Foz do Iguaçu, não apenas como monitoramento, mas também para identificar eventuais problemas na realização dessas obras, nos processos de realização das licitações, para propor soluções, ou seja, antes que as coisas aconteçam, o observatório está literalmente de olho para sugerir ao poder público melhorias em todo esse processo. Mas quem vai contar tudo isso para nós é o Marco Aurélio Escobar, engenheiro, que faz parte desse grupo. Seja muito bem-vindo, Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Acho importante poder falar um pouquinho do Observatório Social, que vem desenvolvendo um trabalho para a comunidade aqui de Foz do Iguaçu bastante importante. Legal. Marco Aurélio, como é que surgiu essa ideia de criar o grupo de trabalho do Observatório Social para o acompanhamento das obras? Bom, basicamente ocorreu no ano de 2017, o ano passado, em outubro mais especificamente, quando o Observatório entendeu que seria muito importante fazer o acompanhamento dessas obras que a Prefeitura estava implementando, principalmente porque ela estava numa demanda reprimida muito grande e necessitava fazer uma recuperação. Então, uma quantidade muito grande de obra foram sendo elaboradas e sendo licitadas. Em função disso, fizeram um convite. Eu já conheci um pouco do Observatório e achei que a proposta realmente era muito interessante, então começamos a fazer parte desse grupo de trabalho para tentar ajudar a comunidade, que tenhamos sempre umas obras muito bem executadas. É um grupo de trabalho que surgiu em 2017. Conta pra gente quem faz parte desse grupo. É um trabalho cidadão, ou seja, não envolve remuneração, um trabalho voluntário, é assim? Sim, é um trabalho voluntário. Hoje em dia nós estamos com 5 engenheiros, né, sendo 3 engenheiros civis, 2 engenheiros eletricistas e temos acompanhamento de pessoas. Não necessariamente precisam ter alguma formação em termos de engenharia, porque nós temos conversado com as pessoas, orientamos as pessoas que elas possam fazer esse tipo de atividade. Mas são todos voluntários, todos trabalham em função da sua disponibilidade de tempo. Conta pra gente como é que é esse processo todo, aonde começa o trabalho dessa comissão e quais as atividades ela acompanha? Bom, basicamente nós podemos dividir em 2 etapas as atividades que o grupo de obras do Observatório Social faz. A primeira etapa eu chamaria de análise da documentação técnica e a segunda etapa seria o monitoramento das obras. Nessa análise da documentação técnica, a gente avalia. Quando a Prefeitura lança um edital, a gente entra no site da Prefeitura, baixa todos os arquivos e começa a fazer uma análise naquelas documentações. Então a gente analisa os critérios que vão ser estabelecidos para aquele certame, as planilhas de preço para a gente saber se os preços estão compatíveis com aquilo que vai ser construído. A gente analisa os projetos também para poder ter uma ciência de que aquilo que foi orçado está realmente representando bastante fiel àquilo que vai ser construído. Posteriormente, a gente analisa também as especificações técnicas que detalham como a obra deve ser construída. A gente faz uma análise também na minuta de contrato e no cronograma da obra, para saber se os prazos estão compatíveis com a importância da obra. Marco Aurélio, e vocês fazem esse acompanhamento de todas as obras ou selecionam as mais importantes, as que têm uma envergadura maior? Bom, na primeira etapa, como a gente faz um trabalho remoto, ou seja, nós precisamos somente de um computador e você pode trabalhar em casa, a gente consegue atender uma quantidade maior. Na segunda etapa, que é a parte mais específica de monitoramento, onde exige a necessidade de você fazer visitas periódicas à obra, aí você tem um grupo menor de colaboradores que tem essa disponibilidade. Então nós fazemos, juntamente com a direção do observatório, aquelas obras que são mais significativas, porque as obras todas são importantes, cada um dentro da sua área de atuação, mas as obras mais significativas, aquela que tem uma quantidade maior de beneficiários da comunidade para atender. Então nós fazemos essa seleção. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos acompanhando 6 obras da Prefeitura que estão em construção ou em reforma. Quais são essas obras?
Bom, nós estamos acompanhando 3 obras dos centros que eles chamam de CEMEI, né, que é o Centro Municipal de Educação. Então nós estamos acompanhando uma que já está concluída também, finalzinho de conclusão, que é da Cidade Nova, 2. Temos outra que é na Três Lagoas, que é o Eloy Loma, e tem a outra que fica localizada no Jardim São Roque. Essa ainda não está concluída. Além disso, nós estamos acompanhando um outro CEMEI, que está sendo feita uma reforma, iniciou agora há pouco, que fica lá como é que chama aquela praça ali? É Porto Meira, fica no Porto Meira, nós estamos acompanhando. Tem também um CAPS, que é um centro de atendimento, né, psicossocial, que fica ali atrás do Panorama, e também uma reforma, a conclusão de uma obra, que é uma unidade básica de saúde, que fica ali no Jardim São Roque também. São essas 6 obras que nós estamos acompanhando hoje. Você mencionou que fazem visitas, né? Ou seja, esse grupo de trabalho vai até o local das execuções das obras, né? Perfeito. Isso é muito importante. A gente viu agora recentemente as obras estaduais de escolas, né? Estaduais, inclusive aqui em Santa Terezinha mesmo, né? Obras que foram pagas quase a sua totalidade, mas as obras estavam no alicerce ainda, né? Então essas visitas devem ser uma parte importante do trabalho que vocês realizam, né? O que vocês avaliam nesses locais? Como é que é o trabalho técnico em cada um desses locais onde há obras acontecendo? Bom, perfeitamente. Quando a gente elege uma obra para ser seguida, nós elaboramos um cronograma físico-financeiro com base nas informações do edital e nos preços da empresa vencedora. Fazemos visitas periódicas, normalmente semanalmente, onde a gente primeiro avalia as condições do local. Posteriormente, a gente avalia as condições da empresa que está executando o serviço, com relação à mão de obra, com relação a equipamento, a estrutura que ela tem. Depois a gente avalia a qualidade dos materiais que estão sendo aplicados, se estão de acordo com as especificações técnicas, com os memoriais descritivos, e fazemos uma avaliação de todo esse processo. Verificamos também se ela está sendo feita conforme o projeto previsto. E essas avaliações são feitas periodicamente. Todo final de mês nós fazemos uma visita onde a gente faz o levantamento físico daquilo que foi efetivamente realizado. Posteriormente, quando a prefeitura disponibiliza a medição financeira, a gente faz uma análise se aquilo que a prefeitura pagou está compatível com aquilo que foi construído. Isso é bastante importante para que a gente possa ter a percepção de que a obra está indo num caminho correto, se você não tem nenhuma divergência que possa comprometer o bom andamento das obras. Nesse aspecto, vocês também avaliam a questão do cronograma, né? Do cumprimento dos prazos, etapa a etapa. Perfeitamente. Uma das coisas mais importantes é o cumprimento dos prazos. Porque quando você não cumpre o prazo, geralmente você vai fazer um atraso na obra, que muitas vezes pode prejudicar a comunidade, que espera aquele empreendimento dentro daquilo que foi estabelecido, e você demorando muito, você começa a ter problema de prejudicar a comunidade. A unidade básica de saúde do Jardim São Roque é um exemplo disso, né? Uma obra que está se arrastando há um tempo. Exatamente. Exatamente. Ô Marco Aurélio, em relação às observações, os problemas que vocês identificaram em algumas obras, o que você poderia destacar, assim, em relação, por exemplo, ao CEMEI Eloy Loma? Quais tipos de problemas vocês detectaram lá? Bom, o Eloy Loma, quando nós começamos a fazer a verificação especificamente, que eles começaram, os 3 CEMEIs começaram ao mesmo tempo, que foi da Cidade Nova e do Jardim São Roque começaram ao mesmo tempo. Então nós fazendo uma visita, um dos colaboradores fez a visita, eles tirou algumas fotografias que estava bem no início. E pelas fotografias a gente entendeu que tinha alguma coisa que estava inconsistente, que estava divergente do projeto. Fizemos uma visita específica para entender o que estava ocorrendo. Realmente a gente constatou que aquilo que estava sendo executado não correspondia com o projeto das fundações. Como era como era problema de fundação, e era uma coisa muito rápida que tinha que ser tomada decisão, nós elaboramos um relatório, encaminhamos à prefeitura, pedimos inclusive uma audiência com o setor responsável para passar essas informações para que fossem tomadas as providências. A prefeitura nos recebeu muito bem, foram bastante acessíveis com a gente e reconheceram que tinha realmente problema e tomaram as providências o mais breve possível. A obra teve um certo atraso para recuperar aquilo que foi feito em desacordo com os projetos, né? E voltou a ser construído de forma como deveria.
esse problema especificamente comprometia a estrutura da obra, questões de segurança, algo assim? Olha, ele poderia chegar a um comprometimento da segurança da obra se tivesse sido executada daquela forma. Mas eles fizeram os ajustes necessários, fizeram as correções necessárias e a obra hoje está concluída e está concluída de acordo com aquilo que foi previsto no projeto. Os dois outros CMEs também foram concluídos? Um CMEI da Cidade Nova 2 foi concluído, o CMEI do Jardim São Roque não, ele está bastante atrasado, inclusive, que era um CMEI menor, né? Era um CMEI que deveria ter sido concluído em maio e deve ter tido uma série de problemas, né? Nós fizemos agora alguns relatórios a respeito da prefeitura, faltavam alguns ajustes, eles tiveram um problema de mão de obra, então tiveram uma série de problemas, mas hoje ele está seguindo o seu ritmo normal. Sim. E deve ser concluído daqui uns 2, 3 meses. Esse CMEI do São Roque é ao lado ali da unidade de saúde, né? Isso, exatamente, ao lado da unidade básica de saúde, que foi paralisada, né? Ficou muito tempo paralisada, e aí que eu gosto de frisar. Quando você paralisa uma obra, a retomada da obra, ela é muito complicada, porque você tem que ver tudo aquilo que foi feito, muita coisa, se passa de um tempo, ele começa a se deteriorar, então a recuperação e a retomada da obra é bastante complicada. Só para a gente contextualizar o ouvinte, Moacir, são obras, parte delas iniciadas durante a antiga gestão do prefeito Reni Pereira, porém, quando o Chico Brasileiro assumiu, isso já vai completar quase 2 anos aí, assumiu com perspectivas e promessas de concluir rapidamente essas obras, mas aí demorou a licitação, demorou a retomada das obras, é um pouco isso, né, Marco? Exatamente, é aquilo que estamos dizendo, a obra ficou muito tempo parada. Você vai lá, faz uma inspeção visual e faz uma nova licitação. Quando a empresa entra para executar o serviço, vê que não está todas as atividades contempladas na planilha. Então ficam faltando alguns itens de preço, por exemplo. Então você necessita de aditamentos contratuais para você restabelecer a ordem natural da construção. Marco Aurélio, de maneira geral, quando vocês do grupo de trabalho identificam um problema, identificam uma inconsistência, como que vocês informam isso ao poder público? Como é que é esse desenvolvimento após constatar que aquela obra está com um determinado tipo de problema? Bom, o nosso procedimento é o seguinte, a gente vai lá e identifica o problema. Se é um problema emergencial, como nós comentamos aqui no Eloy Loma, a gente faz um relatório e solicita uma audiência com a prefeitura para tomar as providências. E isso é rápido? Isso é rápido, é rápido. A prefeitura tem sido bastante solícita com a gente, tem nos atendido sem nenhum problema. Quando o problema ele projeta alguma coisa, nós também elaboramos um relatório, passamos isso à prefeitura e passamos a cobrar providências em cima daquilo que a gente identificou. O grande objetivo é que a gente tenha uma sequência natural da obra, para que não corra nenhum risco de você paralisar uma obra. Que paralisar uma obra é um prejuízo muito grande. É muito grande você paralisar. Então a gente tenta visualizar antecipadamente qualquer problema que possa ocasionar uma paralisação, até numa suspensão de um contrato. Marco Aurélio, a gente está falando de obras que são fundamentais, né, que prestam serviços fundamentais para a população, né, como escola, saúde, educação, como saúde, né? Isso. Então, o trabalho que o Observatório Social faz, especificamente esse grupo de trabalho que vocês compõem, é fundamental para a cidade, para os moradores de Foz. Mas e o cidadão, que é a parte mais interessada para que essas obras se desenvolvam de maneira correta, dentro dos prazos, no preço correto, como é que ele faz para levar uma informação relevante para o observatório, para que o observatório social, então, tenha alguma demanda? Ou seja, como é que é essa relação? O morador viu que a obra está demorando demais, ou viu que há um desperdício na obra, viu que há alguma coisa que chamou a atenção, que pode representar um problema na execução dessa obra. Como que ele leva isso até o observatório social? Isso aí acontece com uma certa frequência. A comunidade, identificando um tipo de problema, ela entra em contato com o Observatório Social. O Observatório Social pega essas informações e repassa para a gente do grupo de obras, para que a gente faça uma verificação in loco. Recentemente ocorreu na execução de uma ponte aqui em Foz do Iguaçu, onde o morador identificou um problema, quer dizer, um pseudo-problema. Nós fomos em loco verificar, pegamos a documentação e vimos que o que a prefeitura tinha feito era exatamente aquilo que estava construído.
precisaria fazer a segunda parte da ponte, que era uma ponte que era de duas mãos, fizeram primeiramente uma, e isso foi uma coisa que estava previsto pelo contrato, então não teve nenhum problema. O morador estava correto porque ele viu que a obra estava pela metade, mas é que depois deverá ser licitada a outra parte. Nesse aspecto, Marco Aurélio, por exemplo, só falando da ponte, né? Qual ponte em específico? Eu não me lembro o nome da ponte. Mas em qual região? É lá no centro. Tá. Nesse aspecto fez conforme estava previsto no projeto, mas o projeto de repente não estava completo, né? E de antemão daria para ter visto que precisaria ampliá-lo ou deixá-lo mais completo. É possível também ter um trabalho nesse sentido? Não, com certeza, com certeza. A gente tem que verificar primeiro qual é o objetivo daquela execução de obra. Muitas vezes a gente imagina que você teria que fazer o trabalho completo, mas você pode fazer o trabalho em etapas. Eu não sei muito bem a história dessa ponte, era uma ponte que já era existente, né? Então a prefeitura fez só uma parte de ajuste naquilo que se necessitava. Posteriormente, vai se fazer uma nova licitação para fazer a complementação do projeto como um todo. Mas, se você tiver condições, se for uma coisa que vai iniciar, e você pode fazer uma análise, aí você pode sugerir realmente que se faça o projeto completo. As pontes que eu lembro, são os pontilhões, né? Da República Argentina, da Mané Garrincha, e tinha mais uma ali, né? Eu não me recordo o nome, o nome realmente da onde foi essa ponte. Eu não me recordo o nome de onde foi. Ô Marco Aurélio, mas assim, de uma maneira geral, você acha que os novos procedimentos que a prefeitura tem realizado para a execução de obras, eles são mais adequados, estão transcorrendo dentro de uma certa normalidade, melhor do que acontecia antes? Olha, eu só posso falar a respeito do período em que a gente começou a fazer um acompanhamento mais de perto. Então, a partir do ano passado, 2017, quando a gente constituiu esse grupo, todos os processos que a gente tem participado e das obras que a gente tem feito o monitoramento, realmente estão com uma qualidade melhor, não só a parte de documentação, como também de execução. Isso eu posso falar com certeza. Muito bom, importante. E também há sugestão do observatório com relação a obras, não Sim. as em andamento, mas sugestões de obras que possam vir a ser feitas? Sim. O observatório, ele costuma a identificar junto com a comunidade algumas necessidades, algumas carências que são importantes para aquela comunidade. E tem manifestado isso junto a órgãos específicos da prefeitura. Legal. Chegou aqui no estúdio o padre Juliano Inzes, desculpe, Juliano Guinz, que é diretor do Observatório Social. E eu queria, já para incluí-lo na conversa, Juliano, que falasse sobre esse papel do Observatório com esse grupo de trabalho que a gente comentou no início da entrevista, que é um trabalho a mais que o Observatório tem prestado à comunidade, à sociedade, complementar aquele trabalho, digamos, mais administrativo técnico, é um trabalho muito mais in loco, né? E que, de certa forma, Marco Aurélio, ele é mais, digamos, tem mais empatia pro morador, mais facilidade, como colocou o Paulo, né? Porque, de repente, o que a gente tinha antes? Ou a ouvidoria da prefeitura, que as pessoas podem colocar em desconfiança ou não, porque faz parte, é uma obra da prefeitura, e aí é um órgão da prefeitura, ou o Ministério Público, que as pessoas às vezes têm um pouco de receio. Aí vem o Observatório com esse grupo, oferecer, de repente, um caminho complementar, uma alternativa para que as informações cheguem e os problemas sejam solucionados. Seria nesse caminho a ideia desse grupo de trabalho, Juliano? Bom dia a todos. Desculpem a demora, mas Seja bem-vindo. estávamos aqui, né? Sabes, o Observatório Social se coloca dentro daquela perspectiva do controle social, que é papel não somente das ouvidorias, do Ministério Público, mas também dos conselhos municipais, né? Só que qual a diferença do observatório? Entanto, o observatório não tem vinculação partidária, né? Desde o nascimento está bem claro. Isto libera a ação do Observatório Social do Brasil, então a qual o de Foz do Iguaçu está ligado. Essa desvinculação permite que haja de uma forma desinteressada, né? Inclusive a adesão ao Observatório Social em todos os níveis se dá também através de negativa do Tribunal Eleitoral, ou seja, tem que demonstrar não ter vinculação partidária. Não ter filiação partidária. Isso.
filiação partidária, porque isto te permite mais transparência. Do outro lado, os observatórios trabalham, diferentemente dos conselhos, sem publicizar as ações, né? Isto quer dizer, ele faz o relatório periódico, trimestral, quadrimestral, das ações implementadas, das conquistas alcançadas, mas sem utilizar esse trabalho como ferramenta de perseguição ou de, como podemos dizer, De embate. de embate com a administração, né? Tanto no legislativo quanto no executivo ou no judiciário, onde isto for aplicado, porque os três poderes são alvo de análise sempre dos observatórios. Qual o limite do observatório? O observatório tem um limite, como foi já falado, da falta de pessoal técnico, né? Então, se conseguimos analisar aprofundadamente 5% das licitações, dos contratos, etc. O outro 95% é visto, todos 100% passam por um checklist, né? Então, para ver se pelo menos estão alicerçados nos fundamentos legais. Mas nós sabemos muito bem que o fundamento legal não é suficiente, né? Eu posso fazer uma licitação impecável, né? Pagar de forma impecável, receber de forma impecável, mas não sei se eu não vou fiscalizar o recebimento, por exemplo, do que foi contratado, seja ele bem ou serviço. Se eu não fizer esse trabalho, eu me perco, né? Então, os observatórios agora visam trabalhar com os estoques, com os almoxarifados. Então, verificar que a mercadoria, o bem que foi contratado, comprado, seja aquele especificado, né? Porque acontece, eu quero caneta esferográfica, agora posso trazer uma de marca ou posso trazer uma michuruca. Não podendo especificar, né, nos instrumentos a marca, né, mas tem que especificar a qualidade. Nessa perspectiva, o Marco Aurélio nos contava das visitas, né, aos locais das obras. Perfeito. Isso é importante, né, Padre Perfeito. Juliano? Porque Perfeito. às vezes um pagamento é feito regularmente, mas a execução da obra está sendo feita talvez fora do cronograma, né? Ou Muitas fugindo de dificuldades hoje que nós encontramos é que, por exemplo, as administrações não acompanharam o crescimento da demanda legal, né? Antes se fazia a obra, botavas um trator, máquinas e fazia, acabou. Hoje, por exemplo, todo contrato exige que haja um fiscal de contrato. A prefeitura tem que colocar mas a prefeitura não tem profissional. Falta profissionais para acompanhar esse contrato. E não é só a prefeitura, o governo do estado, o governo federal também está na mesma linha, né? Então, faltam fiscais dentro das administrações para fiscalizar os contratos. Então, tem que confiar, né? Tem que fazer de conta. E, às vezes, o Observatório Social mostra que o que aparece fora não é tanto o que deveria ter sido feito. Outras situações das fundações, né? Colocar ferro diferente do que é especificado, etc. Isto é muito sério. Então, a fiscalização do almoxarifado, recebimento de bens e a fiscalização de obras exige competência que o Observatório Social não tem, por isso recorre aos voluntários, né? Que é o grande trunfo, o grande sucesso do Observatório no Brasil todo é poder contar hoje com um exército de voluntários que são engenheiros, médicos, profissionais de todas as áreas do direito, aposentados, né? Mas que exercem sua cidadania através dessa participação. É o grande sucesso. Juliano, para a gente finalizar, já conversamos bastante com o Marco Aurélio, vamos deixar para você então fazer esse convite para a população, como que a população pode participar do Observatório Social, como ela pode trazer uma denúncia em tese de obras, de contratos que possa ter alguma irregularidade, como é que ela pode fazer essa interação com o Observatório Social para que o Observatório Social
atenda às demandas aí tecnicamente com esse corpo que você mencionou. Como é que o cidadão chega até o Observatório Social, Juliano? Bom, entanto, o Observatório Social está estruturado dentro da CIF, né, da Associação Comercial de Foz do Iguaçu. Tem o site, o portal, né, pode entrar tanto no Observatório Social do Brasil quanto o Observatório Social de Foz do Iguaçu, todos estão linkados. Lá tem todos os contatos de e-mail, Skype, toda a tecnologia hoje está à disposição, é algo fantástico, porque esta aí é desenvolvida em nível nacional e depois enviado às unidades periféricas, né, às unidades locais. E isto permite, então, um contato rápido. Então, telefone, WhatsApp, e-mail, Skype, tudo que se possa imaginar está à disposição através do portal. Só uma dica para o nosso ouvinte, é só digitar Observatório Social Foz do Iguaçu no Google que vai cair lá na primeira Aparece página. imediatamente, isso não falta. Tem a página do Facebook também, então, todas as ferramentas tecnológicas hoje estão à disposição. Para se voluntariar no Observatório Social, precisa fazer um contato. Hoje são mais de 30 voluntários, né? Nosso corpo interno são dois funcionários, uma coordenação é uma analista, né? Somente dois, mas tem mais de 30 voluntários atuando nas diferentes áreas. Que isto não quer dizer 24 horas por dia, quer dizer que cada um faz a partir das próprias competências, né? Eu tô, que nem o Marcos estava falando, tenho competência em engenharia, mas qual engenharia? Elétrica, mecânica, etc. Então, a partir das habilidades, das competências que esse voluntário tem à disposição, a análise de contratos, de planilhas, né, ou de observações são feitas a partir dessas competências. Então, não é que um dentista vai fazer assim avaliação de equipamentos de engenharia, né? Então, muita coerência nesse aspecto, né? E seriedade, né? O Observatório Sim. Social é reconhecido por isso, né? Conversamos aqui com o Marco Aurélio e o Padre Juliano, nos falaram tudo sobre o trabalho do Observatório Social, esse trabalho importante de controle social, e fica aí então a dica para o cidadão, só ir lá no Google, né, escrever Observatório Social, que ele vai entrar em contato com os colaboradores, com as redes sociais, e desejamos sucesso nessa caminhada, que ele seja duradouro, permanente, porque ele é fundamental para a cidade. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Marco Aurélio. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho mais a respeito desse trabalho que a gente está executando no Observatório Social. Muito obrigado e um bom final de semana para vocês.